Pastor Luiz Roberto, dando início à nossa aula do curso de Teologia. Nossa matéria que estamos estudando, começando a estudar, é sobre os Evangelhos. E nós vamos fazer aqui uma introdução e antes disso eu quero já apresentar para vocês alguns materiais que se faz necessário para o estudante. Nós precisamos ter caderno, uma caneta para fazer os apontamentos. Se faz necessário isso, porque mesmo nós temos a aula gravada em vídeo, a gente precisa ter também os apontamentos, que é bem interessante, tá? Mas eu quero também falar para vocês o que nós precisamos ter para fazer o estudo teológico, o estudo da Palavra de Deus, tudo aquilo que nós vamos apresentar. Um dicionário da língua portuguesa, tá? Então você precisa ter um bom dicionário da língua portuguesa. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que precisamos ter, um dicionário bíblico. Se faz necessário termos em mãos um dicionário bíblico, tá? Então, é um material que o aluno, o estudante precisa ter. Outro, comentário bíblico. Esse comentário, ele é do Novo Testamento apenas, tá? Mas é muito bom e também ajuda bastante no caminhar aí dos estudos. Esse outro aqui também é um comentário bíblico, ele já é completo porque ele tem aqui o Antigo e o Novo Testamento. E também as Bíblias, né? Se faz necessário ter Bíblias diferentes, ter Bíblias que vêm ajudar o aluno. Essa Bíblia aqui, por exemplo, a Bíblia Revelada, é uma Bíblia que ela explica versículo por versículo. Essa que eu tenho aqui em mãos é um Novo Testamento, mas já saiu agora completa, Novo e Antigo Testamento. É uma Bíblia que eu aconselho o aluno comprar, porque é muito interessante. Se você pegar aqui, você vai ver que ela é comentada versículo por versículo e é um aprendizado maravilhoso essa aqui, tá bom? Aí eu tenho a Bíblia cronológica, né? Porque essa Bíblia aqui, ela está escrita de Gênesis a Apocalipse dentro da sua cronologia, tá bom? Dentro dos fatos acontecidos. Porque a Bíblia normal nossa, ela é diferente, não está, os fatos não estão numa cronologia, numa sequência, tá? Eles estão ali interligados, um vem antes, outro vem depois, e aqui não, aqui vem na sequência, certinho, tá bom? E também ela tem as suas referências de estudo, né? Tem com imagens, é uma Bíblia muito boa, essa Bíblia aqui. E tem a Bíblia também, palavras-chave, tá? Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Estudo de Genebra. A capa dela já está assim diferente, porque eu já troquei a capa dessa Bíblia aqui, porque é uma Bíblia que já me segue há mais de 20 anos, e aqui eu tenho muitos apontamentos, muitos estudos feitos aqui, né? É uma Bíblia que eu tenho uma grande intimidade com ela, então eu estou com essa Bíblia nesse tempo já, né? E a gente, quando compra uma Bíblia nova, é diferente, porque você acaba voltando sempre aqui para acompanhar o estudo de uma maneira bem legal, tá? Então, se faz necessário a gente ter Bíblias diferentes, tá? Com traduções diferentes. As traduções são importantes, porque cada tradutor, ele buscou
dentro do original, o significado ali no grego, no hebraico e tal, né? E dentro do contexto da situação. Então, se faz interessante para que nós possamos ver o significado das palavras, ter um entendimento mais abrangente daquilo que está escrito, tá bom? Então tá aí mostrado para vocês o material, né? Não esqueçam, para você que quer ter a oportunidade de pregar, de ser um líder, de ser um pastor de igreja, você precisa investir no material, tá bom? Precisa comprar o dicionário português, da língua portuguesa, o dicionário bíblico. Se faz muito importante essas coisas. Bom, nós vamos entrar na matéria a respeito dos 4 evangelhos, tá? Dos 4 evangelhos. É o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, eles foram escritos no período ali que o Império Romano estava dominando, né? Era o Império Romano que estava no controle. E nesse cenário surge então Jesus Cristo e logo após os seus discípulos. E após a morte de Jesus, os discípulos permaneceram e divulgando e dando crescimento na obra do cristianismo, né? E ali também foram registrados os fatos por esses 4 evangelistas, né? Os 4 apóstolos. Então escreveram cada um o seu evangelho, né? Dentro da visão de cada um. Nós vamos ver isso mais para frente. Então ele foi escrito no período do Império Romano. Jesus nasceu durante o regime do Império Romano. E quando Jesus nasceu, o imperador era o César Augusto e o rei judeu era Herodes, né, o rei da Judéia. Augusto preparou em seu tempo um grande avivamento literário, né? As artes se desenvolveram muito nesse período. E ali, tanto a música como também a dramatologia, né? Eles deram uma importância muito grande naquele momento e ali houve um crescimento muito grande das artes cênicas e tudo mais. Outra coisa que também aconteceu, que marcou ali o Império Romano, é que eles construíram grandes coisas ali, estádios, né? Estradas, principalmente estradas, longas estradas em linha reta, e que até hoje algumas delas são assim bem conservadas e já foram, além de conservadas, foram melhoradas, né, para estar atuantes até os dias de hoje, né? Outra coisa que se faz parte desse contexto eram as línguas faladas. Ali se falava, dentro do Império Romano, o latim, falava-se o grego, né? O latim por causa dos romanos mesmo, o grego, que era a língua predominante da época. Também se falava o hebraico e o aramaico devido aos judeus. Mas a língua principal falada para negociar, para comprar, para vender, para, né, fazer os registros, as escritas, era a língua grega. O grego estava em evidência naquele momento. Então, havia muito interesse também nas ciências e na matemática,
tá? Esse era o contexto ali do Império Romano. Outra coisa dentro desse contexto do Império Romano é que a moral era muito baixa naquele momento. O nível ético muito baixo naquele momento. A corrupção estava imperando ali no governo e na liderança de um modo geral. A fraude também no comércio, né? Então era uma decadência nessa parte, e também via-se um crescimento, mas era um crescimento material, mas dentro da moral, dentro da necessidade humana que ali se fazia necessário, a coisa era muito precária. E existia ali também uma grande imoralidade sexual, né? Ali naquele momento as pessoas davam muita ênfase ao sexo. E o mundo religioso da época ali também era muito delicado, porque não era uma coisa também boa, né? Devido a todos esses acontecimentos, já dá para ver que a parte religiosa era decadente da mesma forma, né? Então, só que ali surgiu uma nova fé, surgiu uma nova religião, aos olhos de todas aquelas pessoas que ali estavam, né? Que é o cristianismo. Então, ali surgiu o cristianismo, em meio a todas essas coisas, a todos esses acontecimentos, né? Mas o cristianismo, com muita luta, com muita força, com muita perseverança, mesmo assim cresceu durante o Império Romano. Ele não apenas sobreviveu, mas ele também cresceu muito, tá? E ali foi paralelo, o cristianismo, paralelo a 4 religiões que predominavam ali naquele momento, que eram religiões pagãs. Uma delas chamava animismo, era uma religião primitiva de Roma, que ela adorava os deuses da terra, né? Os plantadores, os agricultores, os fazendeiros, dava muito ênfase aos deuses da terra para a sua produção de víveres, né? E também tinha os deuses do céu, né? Os deuses da colheita, os deuses da floresta. Então era muito Deus para se adorar, né? Embora que nenhum desses deuses pudesse melhorar a condição humana, a condição espiritual das pessoas, mas eles se preocupavam apenas com o materialismo, né? Queriam deuses que dessem a eles sucesso, que dessem a eles vigor, que dessem a eles bens e tudo mais, tá bom? Já os militares romanos, eles adoravam a deuses gregos. Por quê? Porque os deuses gregos eram deuses fortes para eles, deuses de guerra, né? Então, esses soldados romanos adoravam esses deuses. Um deles era Júpiter, né? Que eles chamavam de Deus do céu. Também Netuno, que era o Deus dos mares, né? Plutão, que era o Deus da região dos mortos e dos infernos. Então, esses eram os deuses pagãos que ali os soldados romanos, militares romanos adoravam. E toda Roma, de um modo geral, tinha também uma adoração e cultuavam muito Diana ou Diana, né? Que era uma deusa promíscua, tinha um templo ali de promiscuidade, e essa deusa ela era muito adorada e muito cultuada ali em Roma. Então, também tinha o culto ao imperador, né? Essa questão do culto ao imperador
ela sobrevive até os dias de hoje em alguns lugares. Pessoas que são obrigadas a adorar os seus líderes, né? Reis, imperadores, alguns deles, né? Como deuses. Então teriam que se prostrar, teriam que se adorar, teriam que prestar culto, né? Fazer homenagem a eles e tudo mais, tá? Só que ali, mediante a situação, os cristãos eles eram muito perseguidos. Por quê? Porque eles não cultuavam esses deuses, né? Ele não cultuava o imperador, ele não cultuava Diana. Então os cristãos ali naquela época eram muito perseguidos por causa disso. Além disso, também existia o misticismo que adoravam além de adorar os mortos, né, até consideravam esses mortos, alguns deles, como deuses, tá? Esse também tinha ali o ocultismo, além do misticismo, das coisas místicas, tinha o ocultismo, que observavam os credos e ritos, né, misteriosos, a prática da magia, da predição do futuro, né, através de entranhas de animais, aí fazia a previsão de futuro. Então podia ser animais quadrúpedes ou aves e tal, e aí eles matavam esses animais e pelas suas vísceras eles falavam que podiam ver o futuro, o que poderia acontecer, tá bom? Davam ordem a espíritos de demônios para cumprir missões específicas para eles, né? Outra coisa também, naquele momento, era muito evidente a questão da astrologia, a questão dos zodíacos, a questão do horóscopo. Também se fazia a prática da época sobre essas questões, tá? Então, era um momento muito conturbado, um momento muito delicado que se vivia dentro do Império Romano, né? A questão dos povos que não temiam a Deus, que serviam a esses deuses, que praticavam as abominações, né? Mas em meio a tudo isso estava ali o povo que seguia a Cristo, o povo que estava crescendo, chamado como cristãos, né? E os cristãos fizeram a sua marca dentro do imperialismo romano, né? Eles tentaram sufocar, tentaram oprimi-los, persegui-los, matá-los, mas eles sobreviveram, e além de sobreviver, eles cresceram e expandiram, né, dali para outros lugares, e nós somos consequência disso, graças a Deus. Então, meus queridos, essa introdução da primeira aula aos evangelhos, né, e nós vamos dar continuidade na próxima aula, falando mais sobre este assunto. Até lá e obrigado pela atenção.